Eu plantei a humildade nos jardins do coração e colhi felicidade semeando perdão. Meu amor é verdadeiro, caridade me conduz ao mais belo jardineiro, cujo nome é Jesus. Ao mais belo jardineiro, cujo nome é Jesus. Muito obrigado, Sr. Mendes. Prazer para nós é a harmonização, né? Já estamos aí no nosso horário, né, para darmos início a mais um estudo. Agradecemos a todos por estarem conosco, né, nessa noite. Agradecemos a Olga, que já se encontra presente e vai trazer para nós, né, o estudo da noite. E nós vamos falar hoje, né, o tema de hoje é sobre a fraternidade Irmão Miramês, né, a casa que nos acolhe, que nos sustenta, e falar também do nosso mentor, né, Miramês. Então, para darmos início, nós vamos fechar nossos olhos, agradecer a Jesus, nosso mestre amado, por mais esse encontro, por mais essa noite, de estarmos reunidos em seu nome, para que possamos, nessa noite de hoje, conversarmos um pouco sobre a casa de Miramês, que nos acolhe, que nos assiste, que nos auxilia com toda a sua equipe, que traz para cada lar que está representado nesta noite, e cada lar dos familiares que chegam até a casa, o auxílio, o amparo, o amor, a fraternidade. Miramês, nosso irmão querido, que a sua luz abençoe a cada um de nós, nos trazendo a esperança de um novo dia, de dias melhores, nos orientando também nessa nossa caminhada, nos ensinando a vencer todas as dificuldades, que nós sabemos que é com elas que vamos nos fortalecer e nos evoluir, e possamos evoluir também diante dessas lutas, dessas dificuldades. Que possamos nessa noite estar harmonizados com o alto, vibrando com a paz, o amor e a fraternidade. Que assim seja. Muito bem. Então convidamos a nossa irmã Olga, da casa, né, da nossa casa, da fraternidade, irmão Miramês, que vai trazer para nós tudo sobre, né, esta casa, sobre o nosso mentor. Também é uma das fundadoras, né, Olga? Boa noite, Iria, fundadora. Boa noite a todos, gente. Seja bem-vinda, viu, Olga? Que a paz do Mestre Jesus possa envolver todos os corações, né, nessa noite. É como, eu não diria fundadora, não, mas eu diria o seguinte, que uma das pessoas que está lá, desde a primeira hora, vamos dizer assim, falar, igual eu falei, a Cristina, quando ela me colocou para me deu essa incumbência, eu falei, nossa, você está lá, você está integrado em tarefas, é uma coisa, agora você falar já é outro departamento, principalmente sobre nosso querido Miramês, nosso mentor. Mas a biografia nos ajuda, né? O livro Iniciação, Viagem Astral e Horizontes da Mente nos traz a biografia do nosso querido mentor. E a Cristina, quando ela me fez convite, eu falei, Cristina, eu não sou expositora, não me sinto nessa condição.
Mas eu procurei a Lázara para me ajudar, já que a casa está em reforma, já tem um bom tempo, e para eu ter acesso a alguns papéis, porque é necessário você buscar alguns registros. Mas eu não tive acesso a toda a documentação, inclusive a ata de fundação. A gente sabe a data e tudo. Eu até li lá, o Antônio, que você colocou 12/10/91, 30 anos de amor, de acolhimento e do Evangelho de Jesus naquela casa, que tem acolhido tantas pessoas nas duas dimensões de vida, e que, com certeza, ela continuará acolhendo, abraçando, envolvendo, você colocou, nesse acolhimento fraterno, né? Então, eu fiz assim um compilado porque eu não tenho a capacidade de memorização, vocês me perdoem, mas eu vou ter que colar, acompanhar minha cola aqui, tá? Mas eu só queria, a princípio, colocar como que foi o meu ingresso na doutrina dos Espíritos. Eu iniciei na fraternidade Irmã Sheila, a convite de uma amiga, há 38 anos atrás, vai fazer agora em janeiro, faz 38 anos. E nessa, eu levava meus filhos na evangelização, que era acontecer aos domingos. E o seu Geraldo Pereira Paulo, que o Mendes conhece muito bem, a Fátima aí, né? Eles participaram junto conosco lá. Ele cantava antes e após as reuniões, e um dia ele teve a ideia de formar um coral. Ele virou e falou assim, no final da reunião, falou assim, gente, que tal a gente formar um coral de pais e amigos da evangelização aqui do Sheila? Aí eu, muito pretensiosa, né, fui a primeira a levantar a mão, me candidatando, sem ter noção do que era cantar, fazer parte de um coral. Eu falei, vamos lá. Aí, nós demos o pontapé inicial, ele deu o nome, que o coral existe até hoje, lá no Cheiro, o coral Sebastião Lasno. Então, nós tivemos fomos agraciados com essa oportunidade de participar da fundação desse coral, no qual o seu Geraldo, eu acredito que já deve estar com bem mais de 90 anos, mas que continua lá firme, à frente desse coral. Como era um grupo de pessoas bem incipientes, iniciantes nessa arte do cantar, ele também fazia parte, ele era regente do coral do Glacos. E ele convidou pessoas desse coral para nos auxiliar. E uma dessas pessoas, uma seria a segunda esposa dele, que ele era viúvo, e a outra era Maria, nada mais, nada menos do que Maria Aparecida de Oliveira, a fundadora da Fraternidade Espírita Irmão Milanês. Então, ela foi uma das que foi lá nos auxiliar na voz de contralto. Aí que eu vim saber o que era voz de contralto, entender um pouquinho dessa questão de naipe. E aí, no intervalo, numa dessas conversas, a Aparecida, nós começamos a conversar. Eu falei assim, onde você mora? Ela falou assim, eu moro no Eldorado. Eu falei assim, então somos vizinhas, moramos perto. Na época eu era casada, meu ex-marido também fazia parte do coral. Convidei ela demos carona para ela. E aí viemos conversando, ela virou e falou assim, Olga, nós estamos tendo uma reunião todos os sábados, o nosso ensaio do coral era aos domingos. No próximo sábado, a gente vai ter o 4º encontro, porque fomos convidados pela espiritualidade a fundar um grupo aqui no Eldorado, na região aqui de Contagem, na região do Eldorado, que precisa de um grupo funcionando aqui. Eu estou te convidando para você ir participar do próximo encontro. Quer dizer, já haviam acontecido 3 reuniões,
essas reuniões aconteciam na sala da casa dela. E junto tinha, me parece que mais 5 integrantes. 2 pessoas do GLACS, uma era ela e uma outra pessoa. A Conceição Alquimim, que foi uma das pessoas que auxiliou ela muito a princípio. Ela parece que é advogada, né? Ela é advogada, aliás. Ela atua na área de advocacia até hoje. E aí eu fui, né? Fui mais a título de curiosidade. Não sei se eu disse, mas as reuniões aconteciam na sala da casa dela, na Bougainville 910, onde hoje funciona um prédio, né? Eles têm, né? Um prédio foi construído lá. Eles venderam e foi construído um prédio. Aí, nessa conversa, eu, muito inexperiente dentro da doutrina, eu participava lá no Sheila da reunião de evangelização e depois fui convidada a auxiliar na evangelização e participava da reunião de desobsessão. A princípio comecei como enferma, né, de tratamento. Mas essas pessoas começaram, então, essas reuniões, e ela narrou para a gente que várias vezes foi levada ao plano espiritual, mas que ela nem sempre se lembrava de tudo, de como essas reuniões aconteciam. Mas no íntimo ela tinha, né, ela estava tendo as intuições e a respeito dessa necessidade. Nós abrimos aqui um parênteses, só para clarear sobre um questionamento que muitas pessoas fazem. Por que fundar grupos espíritas? E o Haroldo, no estudo dele, falando sobre o livro Paulo Estevam, ele fala o seguinte, e nesse livro a narração traz claramente para a gente sobre a comunicabilidade dos espíritos, sobre a imortalidade da alma, e que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, que as propostas de trabalho da doutrina estão em perfeita sintonia com o trabalho inicial dos apóstolos. E ela fala o seguinte, a nossa fundadora, a Medianeira, ela narra nos achados, né, nas compilações que eu peguei, está lá datado de dia 22 de julho de 1991, que ela foi levada mais uma vez, durante o sono físico, ao plano espiritual, diante da equipe espiritual responsável pelos trabalhos na casa de Miramês, que iriam ajudar as suas faculdades mediúnicas para que ela pudesse reafirmar ou desistir dos compromissos assumidos no plano pré-reencarnatório. E ela narra, né, que ela, em lágrimas, no misto de tristeza e, ao mesmo tempo, de alegria, saber-se ainda muito imatura para uma responsabilidade tão grande, a de fundar uma fraternidade. Mas ela teve esse lance da alegria que ela narra pelo reencontro com irmãos tão amoráveis desde reencarnações anteriores, e que eles não jamais a deixaram desamparada diante de tal mistério. Foi aí, então, que ela reafirmou e disposta a começar o trabalho. São as afirmações dela, e que ela fala que, mesmo com tudo isso, que ela não se lembrava de tudo que aconteciam durante essas reuniões do plano espiritual. Também nos achados, né, nas compilações que tem, traz para a gente que, em 28 de setembro de 1991, durante o culto cristão do Evangelho no Lar, que ela realizava toda quarta-feira, ela ouviu uma risada forte,
e alguém lhe dizendo que reunisse alguns companheiros, que era, como diz, chegada a hora de assumir, de reafirmar esse compromisso diante da espiritualidade, da fundação desse grupo. Aí, ela, a princípio, ela pensou que fosse algum vizinho e desconsiderou as vozes que ela estava ouvindo. Ela não levou muito a sério. E aí ela pensou e tal, mas aquele medo, né, gente? Aquela insegurança que eu tenho certeza que bate na gente quando somos chamados a uma responsabilidade, a um compromisso maior. Na quarta-feira seguinte, ela voltou a ouvir, aí ela ouviu uma risada forte. E ao ouvir essa risada, ela reconheceu que era o nosso querido irmão José Grosso, que ela o conhecia muito bem através de manifestações psicofônicas que ele tinha lá no grupo Glacos, através do médium Enio, não sei se vocês conheceram, mas ele já faleceu. Ele fazia parte lá do grupo Glacos, foi um grande médium lá, um grande trabalhador. E ele era médium de psicofonia, de psicografia, recebia, além do Zé Grosso, outras entidades, o próprio Glacos se manifestava através dele. E aí não deixou margem de dúvida para ela, quando ela ouviu a risada do José Grosso, quem já ouviu manifestações, né, o Antônio, não sei se você já teve oportunidade de ouvi-lo, aquela risada dele, do Palminha, que são Inesquecível, né? inconfundíveis, né? Então, aquela risada dele é tudo, como dizer, é tudo de bom, ele só traz De alegria, né? de alegria, sabe, de felicidade por ser esse trabalhador da seara do Cristo. E aí, ela não deixou dúvida mais para ela, né? Era muito já conhecido dela. Mas, após esse susto, ela considerou como um susto, né, essa chamada. Ela fixou bem a mensagem e não se fez rogada. E aí a gente aproveita, dá uma pausa aqui para falar o seguinte, que nesse momento a gente lembra aqui da passagem do Evangelho de Jesus, que se encontra em Mateus 26, 41, quando traz para nós a passagem, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Estavam presentes com Jesus, Pedro e os dois filhos de Zebedeu, João e Tiago, onde Jesus os convida a velar, manterem-se acordados, vigilantes. No entanto, eles adormeceram. Nós trouxemos aqui essa passagem para lembrar de que quantas vezes somos chamados a servir na seara do Cristo e continuamos dormindo diante da vida, diante dos convites, para abraçar, às vezes, uma simples tarefa, não diria uma tarefa tão grandiosa como essa, que a Aparecida teve essa incumbência de fundar um grupo. Então, agora que eu estou vendo que você colocou a mensagem aí no chat. Eu acho interessante o seguinte, quando a gente é chamado a servir, a gente escuta muito dentro da casa espírita, através de expositores, que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E soldado na porta do quartel está querendo serviço. Então, o chamamento, ele vem para a pessoa certa, na hora certa. Cabe a ela, através do seu livre-arbítrio, aceitar ou não o chamamento. A nossa irmã, a princípio, ela fugiu, de uma certa forma, ela tentou sair pela colatra, mas não teve jeito. Era um compromisso dela, e ela assumiu antes de reencarnar.
e é um dos papéis da doutrina. Nós só temos aí no Livro dos Espíritos 15 princípios básicos da doutrina, e um deles, assim, fantástico, que é a reencarnação. E às vezes a pessoa, eu não lembro o que eu fiz, eu não lembro. Nós não temos que lembrar do que nós fizemos. As intuições, elas vêm. É o que que momento que a gente pode parar e falar assim, eis-me aqui, Senhor. Faça de mim um instrumento de trabalho. Mas eu, particularmente, não estou nesse patamar de chegar e falar dessa forma, não. De chegar e falar assim, eis-me aqui, Senhor. Ainda sou muito ainda oscilante nisso aí. Aí, num dessas, chegou um momento em que ela virou e falou assim, olha, falou que era necessário escolher um nome para a fraternidade. Que as pessoas ali presentes apresentassem nomes. E foram apresentados 3 nomes. Não me perguntem se eu lembro os outros nomes, que eu não me lembro. Eu lembro do Miramês, eu tinha muito conhecimento a respeito desse espírito, da estirpe dele, nada. Mas eu fui levada a votar nele. O voto foi secreto. E, claro, né? O nome dele ganhou. E, ao final, quando foi apurado os votos, foi que a Aparecida falou que num desses desdobramentos, num desses sonhos, foi apresentado claramente para ela uma placa. E nessa placa estava escrito Miramês. Então, não deixou margem de dúvida de que nome que a casa receberia. E, quer dizer, eu mesma sem saber sobre ele, tive essa oportunidade, essa honra de votar sem nenhuma vaidade, sem nenhuma pretensão, tá, gente? Mas eu sinto-me feliz hoje por ter participado desse momento. E aos 12 de outubro de 1991, dia que os católicos comemoram, dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, eu lembro que a gente escutava, ouvia foguetes, né? Hoje solta menos, mas na época ainda foi assim, um momento assim, de muita alegria, de muita felicidade. Então, nesse 12 de outubro de 1991, foi então fundada a Fraternidade Espírita Irmão Miramês, com duração indeterminada, e foi lavrada então, a ata da casa situada na Rua Bougainville, 1910, Eldorado, Contagem. Aí começou a maratona da nossa irmã. As reuniões começaram, então, sob a orientação dos guias e mentores espirituais da casa, cuja missão, a gente tem a placa lá, Evangelho, Vivência, Amor e da Caridade, do amor e da caridade. Tendo por finalidade inicial o estudo e divulgação evangélico-doutrinária, prestação de assistência emocional, espiritual e orientação evangélica, prática social da caridade cristã. As reuniões, portanto, deixaram de ser na sala da casa da nossa irmã Aparecida e passaram a acontecer em um pequeno porão que ela cedeu, né, um pequeno porão da sua residência. E a diretoria foi assim composta: presidente e vice-presidente, o diretor financeiro, hoje nós sabemos que é primeiro e segundo tesoureiro, já não é mais diretor financeiro. Secretário, hoje nós temos primeiro e segundo secretários. Diretor do departamento mediúnico, diretor do departamento de assistência social, e hoje são todos os departamentos da casa, já não tem essa denominação mais, deixou de ser considerado diretor do departamento para hoje, é simplesmente o departamento de assistência social, o departamento de evangelização e por aí vai.
Esse espaço no porão lá da casa dela, ele funcionou por pouco tempo, porque é incrível, gente, como que o trabalho da espiritualidade, ele, acho que ele foge da nossa alçada, da nossa compreensão, ele é muito maior, muito mais abrangente do que a gente possa imaginar. Desde pouco tempo começaram a surgir pessoas, trabalhadores, pessoas necessitadas, e esse espaço, é claro, ele ficou pequeno e foi cedido uma casa, também na Rua Bougainville, a casa sempre funcionou ali na Rua Bougainville. Então, o segundo endereço foi na Rua Bougainville, 1192, onde ela funcionou por mais ou menos um ano. Depois foi alugada uma outra casa, no número 945, na mesma rua. Me parece que hoje tem um prédio lá, que fica paralelo a que tem a fraternidade, tem uma casa e depois tem esse prédio. Lá tinha uma casa, né, uma casa simples, e a fraternidade funcionou ali. E o funcionamento dela a duração foi de mais ou menos um ano também, cerca de um ano, a permanência dela nesse endereço. Durante todo esse período, a nossa irmã Aparecida, ela trabalhou incansavelmente, porque com afinco, com dedicação, para conseguir a sede própria. Aí, durante esse período, promoveram almoços, inclusive a Cristina postou lá no grupo a foto de um casal, que foi onde promoveu o primeiro almoço. Eles cederam o espaço da casa deles, eu esqueci o nome deles agora, mas eu até pedi a Cristina para, no final, se for o caso, ela mostrar, fazer esse trabalho aí, que eu não sou nada expert em informática, e aí eu pedi para ela, se ela puder, eu nem sei se ela está presente, para ela mostrar algumas fotos no final da nossa reunião. E aí ela foi promoção de almoços, rifas, leilões, tanto rifas, gente, quanto leilões, bingo, essas coisas. O Miramês foi bastante claro que isso aconteceria por um tempo limitado, até que a casa pudesse andar de uma forma independente, até que ela adquirisse uma independência financeira e pudesse caminhar promovendo outros eventos que não fosse os chamados, né, jogos de azar. Vendas de livros, excursões. Então, várias coisas a Aparecida foi buscando para poder... qual o objetivo primordial disso tudo? Era adquirir um terreno nas imediações para construir a fraternidade. E aí aconteceu, de novo, a mudança de endereço. Dessa vez foi para o número 1250. Durante esse período que funcionou na Bougainville 1250, houve, então, a aquisição de um terreno no Eldorado. Não sei se todos que estão aqui conheceram, me parece que lá ainda funciona a escola, tinha uma escola chamada Cruzeiro do Sul, que fica ali próximo ia no sentido Itaú, do lado direito, foi próximo a essa escola. Eu cheguei até a conhecer o terreno. Gente, de vez em quando meu celular dá esses pau aí, não assusta não, tá? Ele vai me tirar do ar em alguns momentos. Aproveitando, Olga, o nome do casal que você pediu aí, a Cristina colocou aí no chat aí, ó, é Josafá e Marinha. Isso mesmo. Engraçado que ele, principalmente, eu lembro da fisionomia deles, e eles parece que hoje eles fundaram um grupo de fraternidade, se for o caso até a Cristina pode falar depois. Isso mesmo. Né? Mas pessoas assim, também muito importantes nesse início, nesse trabalho inicial de aquisição de valores, que a gente sabe, né, gente, precisamos hoje para manter uma casa,
precisa-se de valores, precisa de dinheiro para que ela se mantenha. E a Aparecida, ela não mediu esforços nesse sentido. Aí, durante esse período, aí depois teve... mas o espaço lá, esse lote, ele era pequeno para atender o organograma a princípio, né, da casa, que ela era bem extenso, esses projetos, planos idealizados por ela, era bem extenso. Eu também não consegui encontrar o organograma inicial, mas dentre eles, ela planejava construir uma parte superior, um salão, um outro salão mais amplo, e ter ali onde que funciona hoje a horta, o canil e aqueles banheiros, fazer um espaço para atender a idosos, atender moradores de rua, para banhos. Quer dizer, era um sonho dela também nesse sentido. Mas hoje a gente sabe que não a lei civil, né, nós vamos até falar um pouco mais à frente, não nos permite a ocupação total do terreno, né? Aí depois ela conseguiu a doação de 4 lotes no próximo ali do bairro, depois do bairro Santa Inês, em Belo Horizonte. Ela conseguiu a doação desses 4 terrenos. Com este patrimônio, mais as arrecadações dos trabalhos e doações, nossa irmã conseguiu trocá-los por 2 lotes situados à Rua Bougainville, 1003, onde hoje funciona a sede da Fraternidade. Então, esse primeiro pontapé, ela tinha conseguido realizar esse sonho de conseguir esse espaço para a construção da casa. E no dia 1º de maio de 1996, foi então realizada a primeira reunião em nossa sede. Gente, eu não esqueço, o meu filho, eu marco o tempo da minha convivência com a doutrina dos Espíritos pelo meu filho, que está com 38 anos. Ele estava no colo quando eu comecei, e ele com o pai ia, e catatauzinho pequenininho, eu vejo o Pedro hoje, meu neto, eu lembro disso. Ele ia com o pai aos sábados e aos domingos para lá, para ajudar a abrir os tubulões. Então, são tubulões cabia um homem em pé dentro. E eu não sei, agora a Cristina estava fazendo compilações dessas fotos aí, existiam as fotos, né, Cristina, desses tubulões, e a gente não sabe onde que elas foram parar. Mas uma dessas fotos, inclusive, tem o Tiago lá, pequenininho, lá no meio do pessoal, nesse período. E aí começaram-se, lógico que as pessoas vão chegando, os trabalhadores, e as pessoas que serão atendidas. Durante esses anos, várias atividades vêm sendo realizadas na casa. Dentre elas, reuniões públicas, aplicação de passes, distribuição de cestas, que é através da assistência social, reuniões de estudo. Hoje nós temos o EJD, que funciona aos sábados, a mocidade, a evangelização infanto-juvenil, a biblioteca, a livraria, sala de costuras, onde hoje nós temos a confecção de enxovais para bebês, que são distribuídos para aquelas mães que não têm, às vezes, condição de adquirir. Ela tem, inicialmente, esse enxovalzinho, que é feito com muito amor, muito carinho pela equipe de costureiras e distribuídos pelas tarefeiras do Abraço de Luz, que é uma tarefa que surgiu, tanto Abraço de Luz, quanto... eu esqueci o nome da outra tarefa agora, o período que eu e a Bel estávamos à frente da assistência social.
essas tarefas. Eu até eu brinquei com a Bel, quando ela falou do surgimento dessa tarefa, do abraço de luz, para atender as gestantes. Eu falei, Bel, já tem tanta tarefa dentro da assistência social, você ainda vai inventar mais uma? Ela falou assim, eu não tenho culpa se eu estou sendo intuída para isso. Aí foi onde surgiu a tarefa do abraço de luz. Tinha o culto dos desempregados e a alfabetização de adultos. Essas tarefas, elas deixaram de existir por falta até mesmo de tarefeiros. A gente sabe de uma das carências que tem nas casas espíritas, são tarefeiros, pessoas que queiram realmente abraçar uma tarefa, e muitos acabam sentindo a necessidade de auxiliar e abraçam, às vezes, 2, 3 tarefas, 4, dentro da casa. As dependentes químicas, hoje com o nome Reunião sobre Dependências e Renovação Moral, com livre acesso aos dependentes, mas que raramente permanecem. Campanha do Quilo e tantas outras surgiram, separação de roupas, de calçados, que são muitas as doações que chegam nesse sentido, que vão para o bazar, para ajudar também na aquisição de valores monetários para casa, e distribuição. Já saíram e saem caminhões de doações para instituições, para até outras cidades, para outros locais, brinquedos que são doados, brinquedos que são distribuídos para as crianças no Natal, tudo através dessas doações. E é muito interessante ver o trabalho que a Maria José... Eu falei que eu não ia citar nomes aqui para não me lembrar ninguém, mas acabei falando o nome da Maria José, tudo bem. O carinho com que ela faz as roupas para as bonecas, ela leva para casa, distribui. Bonecas que chegam, às vezes, tudo rabiscada, brinquedo. Ela ela descobriu processos de limpar essas bonecas e torná-las novas, e faz as roupinhas para que elas sejam entregues às crianças no Natal das famílias que são assistidas pela casa. Durante esses 30 anos de existência, ela cresceu, vem passando por modificações e reformas necessárias para estar de acordo com as leis civis. Então, esse sonho que a Aparecida tinha de construir, de ampliá-la no fundo, de fazer o andar superior, nós sabemos que hoje ele é inviável devido a essas leis civis, né? Então, não dá para expandir mais além do que e é onde foi necessário fazer as modificações necessárias que a casa vem passando. Construção de banheiros, de rampas, e aí continua precisando de valores monetários, né, que a gente sabe que, principalmente nos tempos de hoje, com essa questão financeira, com o mundo que nós estamos vivendo, está cada vez mais difícil, mas impossível é só Deus pecar, o resto tudo é possível, e com a fé em Deus, nós vamos conseguir continuar fazendo o que for necessário para atender a todo o contingente de pessoas necessitadas e trabalhadoras que aportam aqui a porta daquela casa. Então, nós tivemos a oportunidade de pegar umas palavras da nossa irmã Aparecida aqui, que ela fala o seguinte: aquele que deseja ingressar na seara do Mestre Jesus não pode esquecer que esforço, boa vontade, disciplina, humildade, assiduidade, responsabilidade são fatores fundamentais nessa árdua tarefa. E nós acrescentamos: gratificante e renovadora aos que assim abraçam, tendo sempre em mente que jamais estamos sozinhos. O consolo nos chega por meio de instrução, o estudo, que é a filosofia. Por meio da experimentação,
adquirimos o discernimento, que é a ciência, e a libertação por meio da vivência, a lei normativa da conduta, da ética, da moral, transformar-nos-á, através do Evangelho, pão da vida e luz, a clarear nossos caminhos e a religião, formando essa trilogia aí, ciência, filosofia e religião, que é tão comentada e tão falada no meio espírita. O conhecimento é a base que nos dá condições de adquirir experiências, maturidade, crescimento físico, moral, intelectual e espiritual. De posses desses conhecimentos e baseados nas vivências passadas e presentes, o espírito poderá edificar, através da pluralidade das existências, através das reencarnações, o futuro, a sua escalada interminável do vir a ser. Somos espíritos vivendo uma experiência humana, e através da experiência nesse vaso de barro, é que a gente vai burilando, que a gente vai nos depurando para alcançar um dia a condição de espíritos puros. E eu acredito que a gente, não sei se a gente está no meio do caminho, que condição que a gente está, do princípio inteligente, lá do início nosso, até depois começar, porque a literatura nos traz que espírito com letra minúscula é o princípio inteligente que está lá dormindo ainda no mineral, e que depois da junção do vegetal, do animal, que chega no espírito, aí já passa a ser com letra maiúscula, que já é a fase hominal dessa caminhada evolutiva. A divulgação e vivência do Evangelho de Jesus é a nossa principal meta, é o que a gente deve realmente buscar, porque só através dessa vivência que nós vamos ter a plenitude. E nós trazemos aqui a parábola do jovem rico, que está em Mateus, em Lucas e em Marcos. Nós nos atemos apenas a que está em Mateus, capítulo 19, 16, 30. E eis que, aproximando-se dele, o jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda esses mandamentos. Disse-lhe: Quais? E Jesus lhes disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui Jesus descreve ao jovem parte dos 10 mandamentos, ele cita apenas 6 para ele, e deixando para o final, o amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E aí que Jesus, então, disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Deixamos aqui registrado os versículos de 16 a 24, pois é a parte que mais nos interessa nesse momento. Não sei se aqui no livro Viagem Astral traz a biografia do nosso irmão Miramês. Então, muitos de nós aqui já conhecem essa passagem do Evangelho do Jovem Rico e já sabem por que nós a trouxemos antes de falar aqui um pouco sobre nosso irmão Miramês. Ele, como muitos de nós já sabemos, ele era de origem nobre. Ele era filho de um casal nobre do norte da Espanha. Sua mãe era francesa e o pai dele era português. E ele, nascido na Espanha. Era um moço inteligente, estudioso,
aprofundaram-se na história dos povos e nações da Terra. Deteve-se com interesse na descoberta das Américas, através do Cristóvão Colombo e de Pedro Álvares Cabral, apaixonando-se ainda que sem conhecê-las fisicamente, pelas terras de Santa Cruz, hoje o nosso querido e amado Brasil. Tal o seu interesse por elas, que por várias vezes ele se via desembarcando aqui nas terras além-mar, né? E ele sentia que essa terra era uma terra abençoada. E ele tinha notícias, era chegada até ele, notícia dos silvícolas, e da questão da escravidão dos nossos irmãos trazidos da África para serem escravizados no Brasil. Eram trazidos para do continente africano para trabalhar, trazendo as riquezas para os que aqui conquistaram. Ele acompanhou de forma bem interessada o trabalho da escravidão no Brasil e colocava-se sempre em pensamento no meio do povo humilde, regozijando-se com a bravura dos índios, embora no fundo soubesse que acabariam dominados pelos estrangeiros que dispunham de meios para assim submetê-los. Contudo, nessa luta, onde os fracos pediam socorro aos homens de bem, os céus jamais ficariam em silêncio, nem deixariam sem resposta os clamores desses oprimidos, tanto dos silvícolas quanto dos negros, principalmente dos nossos irmãos negros. O Fernando Miramês de Olivídio, né? Esse é o nome dele. Ele era íntimo do rei Filipe IV, da Espanha, que conhecia nele os princípios de integridade desse nosso irmão e os dotes de elevada moral de que era portador. Para o rei, Fernando tinha algumas deficiências que necessitavam ser corrigidas. Era avesso às guerras, repudiava a violência e propugnava pelo direito dos povos e principalmente dos indivíduos. Ele tinha planos com relação ao Miramês e promoveu uma entrevista com ele, no qual ele começa o diálogo com ele falando da seguinte forma: caro amigo, conheço seus dotes e te considero pessoa grata da família real, que conta com eles para defender seus interesses, bem como da nossa Espanha. Reconheço em ti predicados e valores que se aproximam da perfeição. Contudo, compete a mim, por quem és, recomendar-te que, junto com a virtude, deves cultivar a bravura e a tenacidade, o orgulho pela nossa nobreza e pela tradição e honra da Espanha, a luta pelas nossas posses de além-mar, aumentando nossas riquezas e o nosso poder. Nossa nação tem a gloriosa destinação de dominar o mundo. Deus está conosco. E Cristo escolheu como seu trono para, através dele, sobretudo. E ele continua o diálogo dele falando da questão de Portugal, né, que ele crescendo nessa terra, falando da ganância, esquecendo de quando ele conversa com o nosso irmão Miramês, de que não tinha outro objetivo além desse, de também se apossar dessas riquezas que tinha. E ele usa o nome de Deus, o nome de Cristo. Então, a gente vai ver aqui a questão de como que cada um usa o nome de Deus, de Cristo, e ele, mais na frente, ele fala até, cita o nome da Santa Madre Igreja. E ele, então, fala com o Miramês
que ele será um desses instrutores, e que ele poderá, inclusive, ser um chefe de Estado, depois de tudo tiver consumado de acordo com os interesses do rei, né? Sorrindo, Felipe sorveu mais um gole do puro vinho, satisfeito consigo mesmo pela maneira com que convencera. Ele acha, né, que havia convencido o Miramês na fala dele dos interesses escusos dele, como se Miramês não o conhecesse, não soubesse do que estava por trás de tudo aquilo. Miramês a tudo ouvia pacientemente, atento às intenções ocultas de Felipe, que ele bem identificava. Contrariava-o conviver com interesses da ordem que ele tanto subestimava, mas a sua intuição o prevenia da oportunidade de realizar as suas íntimas aspirações e anseios, que era conhecer e viver na terra de Santa Cruz, a fim de participar de sua preparação como pátrio do Evangelho. No íntimo do seu... Aí, na conversa com ele, ele fala com o rei o seguinte: Majestade, em vossas mãos estão as rédeas desse vigoroso corcel. Corcel, como a gente sabe, é um cavalo corredor. Que Deus vos abençoe para que conduzais essa nação que tanto amamos nas melhores condições de trabalho e honestidade. Essa é a fala de Miramês para com ele. A fala da hipocrisia do Filipe lá, não usando o nome de Deus e Jesus, e Miramês usando de uma forma sincera, de uma forma falando de Deus de uma forma totalmente diferente. Conheço o vosso ideal em relação à Espanha e rogo a Deus para vos ajudar a formar nobres ideais em benefício do povo. Ia prosseguir, mas notou que o soberano já estava ficando confuso pelo que ouviu. E, entre aspas, ele coloca aqui: sei perfeitamente que vossa majestade deseja para si mesmo. Isso, Miramês, em pensamento, sabe das reais intenções de Felipe. E ele fala o seguinte: eu vos agradeço de coração e serei eternamente grato pela oportunidade que agora me ofereceis de conhecer novas terras, as quais já admiro, mesmo antes de vê-las. Garanto a vossa majestade que vamos fazer lá muitas coisas agradáveis a Deus. E naquela noite, enquanto o rei teve uma noite conturbada diante da conversa que teve com o Miramês, e o Miramês teve uma noite de sono tranquilo e sereno, o sono dos justos, né? De estar realizando um sonho, que era vir para as terras do Cruzeiro. E quando ele aqui se aportou, foi no ano de 1649, ele chega nas terras brasileiras. E aqui, junto aos índios, junto aos escravos, ele se tornou um verdadeiro irmão branco, como era chamado por muitos deles, né? E ao aportar nas terras brasileiras, ele foi recebido pelos índios, e um feiticeiro da tribo, que a gente sabe que são médiuns, né? Que a mediunidade, ela existe desde sempre, não é coisa da doutrina espírita. Desde que existe espírito, existe a mediunidade. E eles chamaram ele de Bagagi. E Bagagi, na linguagem deles, era uma divindade indígena, identificada por eles. E em pouco tempo, ele havia conquistado a amizade dos índios, a amizade dos escravos. E jamais ele passou a ser até confundido, devido ao sol, né, até a pele dele, vamos dizer assim, mudou, porque na convivência com os índios.
mas eu estou vendo aqui que o meu tempo não vai dar para poder prosseguir na fala aqui, porque tem essa questão dos 10 minutos aí, que eu não sei como é que fica. Olga, tá tranquilo, viu? Os 10 minutos é para que possamos atender, né, quem nos trouxer perguntas, mas não tivemos, não. Dá para você dar uma concluída aí. Eu até queria ver com a Cristina se ela realmente pensou nessa questão das fotos, deixa para uma outra oportunidade. Tá joia? Fala. Deixa eu te falar, eu estou aqui, sim, acompanhando você o tempo todo. Eu selecionei algumas, porque hoje, com as leis, existe o problema do direito de imagem. Então, fotos das pessoas, nós não vamos poder colocar. Mas algumas eu tampei as carinhas, dá para a gente mostrar um pouquinho. Então, a hora que você quiser, estou à disposição. Eu só sei que numa dessas fotos aí, eu apareço de touquinha lá, num dos almoços que a gente promovia, né? Mas não tem como mostrar, porque tem muita gente, né? Mas algumas eu separei um pouquinho, tá bom? E aí você tem 8 minutos para concluir a história e a gente mostrar as fotos. Eu acho meio difícil aqui, porque eu só gostaria de trazer aqui a questão da catequese, né, desse trabalho que ele fez junto aos índios, junto aos negros, e a amizade que eles tinham para com ele. E um fato interessante que traz nessa biografia dele é quando ele foi mordido por uma cobra. É emocionante esse relato, que ele sempre era acompanhado por uma senhora, e ela percebeu o momento em que ele foi mordido, picado pela cobra, que é fatal, a urutu cruzeiro, e imediatamente ela vai em busca de uma senhora que já tinha seus 90 anos, de uma escrava, e que ela... O que é a fé, né? Onde que eu faria uma coisa dessa? Jamais. De sorver, colocar a boca ali, sorver aquele veneno e jogar ele fora, né? E salvar. E ele tinha, é interessante o relato dele, um cordão que ele tinha, que foi da mãe dele, e que ele trazia sempre com ele, e que ele amarrou esse cordão na perna, enquanto aguardava a chegada dessa senhora que fez esse trabalho com ele, além de ervas conhecidas pelos escravos, pelos índios, e que ela fez a maceração dessas ervas na boca, além de cuspir fora uma parte, a outra, eu acho que, pelo menos para mim, ficou isso, que ao jogar uma parte fora, é como se ela estivesse jogando uma parte do veneno, e a outra ela pôde colocar, e o nosso irmão ficou curado. E é interessante, quando ele, em sonhos, essa parte eu não poderia deixar de falar, Cristina e Antônio, porque tem muito a ver com a parábola lá do jovem rico. Certa noite, quando contemplava as estrelas, sobreveio-lhe forte lembrança da pátria distante, onde dispunha de inúmeros e valiosos bens, entre propriedades e terras abundantes. Enquanto meditava se deveria regressar à Espanha, sentia uma voz suave, como se nascesse dentro de sua consciência, recomendando-lhe: vai, vende todos os seus bens, distribui-os entre os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Surpreso, ele sentia que aquela voz era a sua conhecida. Mas de onde? De onde vinha aquela voz que como diz, redundava na sua mente?
Parecia-lhe que já escutara antes, mas quando? Achava-se perdido no oceano dos séculos, contudo a voz fez-se ouvir novamente. Fernando, podes vender todas as suas posses na Espanha e distribuir o dinheiro entre os necessitados de tua pátria. Os daqui, necessitando passar pelos processos renovadores, precisam mais da tua riqueza mental, do resultado de tuas mãos operosas, do tesouro armazenado em teu coração e da sua presença confortadora. Miramês, então, não se fez rogado. Ele escreveu uma carta, uma missiva a amigos que ele tinha na Espanha e pediu para vender todos os seus bens e fazer o que a voz lhe pedia. E ele não se preocupou em momento nenhum em saber se os seus amigos atendeu ao seu pedido ou não. Mas ele passou a experimentar mais do que nunca, uma paz indizível. E aquele chamado que foi feito lá atrás, há muitos séculos, no ano de antes do ano de 1700, por aí, o nosso irmão conseguiu ter esse desprendimento e seguir as caminhadas, as pegadas do Mestre Jesus. Ele não se fez de rogado. E aí, após aquelas providências, sua vida em muito mudou. Aquele homem culto e fascinante foi descoberto pelos catequizadores entre os índios e os escravos africanos, como pastor de 2 rebanhos. Alguns índios e negros não se davam bem, hostilizando-se mutuamente. Trabalhando arduamente pela aproximação e convivência das 2 raças, em pouco tempo, seus esforços eram coroados de êxito. Quando índios e negros festejavam juntos suas tradições, unidos pelos laços da amizade e do sofrimento. Miramês, então, passou a frequentar o grupo de catequizadores, por ali encontrar campo propício na prática dos seus ideais. Como resultado de seu trabalho e esforço conjunto, mais tarde foi promulgada, em 1680, a Lei de Proteção dos Índios. Quer dizer, em 1680, a libertação dos escravos veio muito tempo depois. Claro, nosso irmão já não estava mais aqui no plano físico, já se encontrava no plano espiritual. Mas ele, ele desencarnou, aqui não fala o ano que ele desencarnou, não sei se alguém sabe, mas ele, nos seus últimos momentos, quando o velho padre me passou esse cordão, esse aqui é o relato dele com a mãe, da mãe dele, né? Quando, com um suspiro profundo e se recompondo, a boa escrava retirou o cordão benfazejo da perna de Miramês, ajudou-o a caminhar em demanda a seu casebre, onde o fez ingerir uma beberá. Isso aqui com relação ao veneno, tá, gente? E naquela noite ele chorou de reconhecimento, orando ao Criador em benefício daquela gente simples e sofredora. Então, com relação ao perfil do nosso irmão, me perdoe, mas a gente vai ficar devendo. Ô, Olga, só o desencarne dele, né? Que você vai recordar. Eu ia colocar o desencarne dele aqui, mas eu... Só de memória, cooperando aqui com você um pouquinho, que os índios e os escravos faziam filas enormes para beijar a mão dele, né? Ele já no leito de morte. E que, ao desencarnar, ele percebeu a presença de 2 entidades. Uma era a mãe dele, e a outra, por humildade, ele não quis dizer quem é, mas era Paulo. E a gente sabe quem é, né? Paulo de Tarso, né? Então, são, né, fatos assim, muito interessantes,
E eu acho que talvez, em vez da gente passar foto, seria melhor a gente lembrar a história da pomada do vovô Pedro, que envolve Miramês também. É interessante o grupo de pessoas que a Caena, o Fernando, inclusive de pessoas que fazem parte dessa equipe de trabalho dele no plano espiritual. Ele é considerado um mestre, né, no plano espiritual. Mas o que você prefere? Que a gente relembre rapidinho a história da pomada ou que passe as fotos que você pediu? Ô, Cristina, nesse finalzinho aí, que já são 21 horas, né? Eu deixo com você. Isso mesmo. Bom, então... aqui rapidinho a questão da pomada do Pedro, né? Vamos falar brevemente aqui, ver se a gente consegue trazer em 2 minutos, né? O João Nunes Maia é um médium fantástico, né? Um coração evoluidíssimo. Então, o João Nunes Maia tinha escrito o livro Além do Ódio, que é um livro psicografado, né? Nesse livro... Ô, Cristina, olha isso aqui. Isso mesmo. Iniciação Viagem Astral, autografia do João Nunes Maia e um desenho mediúnico. Isso. Então, e nesse livro Além do Ódio, Miramês já figura como mentor, né? E aí, João Nunes Maia ia lançar esse livro, e o lançamento seria feito na colônia Santa Isabel, que é a colônia de leprosos, né? E o João Nunes Maia, muito humilde, sem recurso, ficou preocupado com os livros que ele poderia levar, porque ele só poderia levar para doar para as pessoas os livros que a editora tivesse dado para ele. E ele foi com o coração na mão. Chegando lá, o Pipoca, né, era o presidente da colônia e já com a lepra muito avançada, então o rosto dele todo ferido mesmo, já compus e tudo, e a todos o João Nunes Maia beijava no rosto, sem nenhuma, vamos dizer assim, sem nenhuma atitude de nojo, né, ou de dificuldade de aproximação, mesmo com o mau cheiro, né, que aquela doença produzia. Então, o João Nunes Maia chega lá e vê aquele tanto de gente, fica apavorado, porque ele tinha levado 105 livros, e ele viu que não ia dar. Ele ficou assim, sem saber o que fazer. Aí ele vê a espiritualidade falando com ele, deu um livro para cada família. E foram 105 famílias, então ele levou 105 livros, o tanto exato. E aí, quando a festividade já tinha terminado, a preleção do evangelho já tinha terminado, todo mundo tinha saído do salão, de repente, na visão mediúnica dele, ele vê as paredes do salão desaparecer. Então, à direita ele vê entrar um monte de pretos velhos e à esquerda ele vê entrar um monte de índios. E no meio, lá no fundo do salão, vem 3 entidades. Uma que ele não conhecia, mas que mandou ele pegar um papel, um lápis e anotar uma receita que era a receita da pomada do vovô Pedro, né? E que nós sabemos que é Mesmer, né? Que depois ele identificou. A outra entidade que acompanhava era Miramês e a outra era Bezerra de Menezes, né? Então, esses são os 3 que vieram nos trazer a receita da pomada do vovô Pedro. E quando ele recebeu a receita, ele perguntou, né? O João Nunes Maia perguntou para o Mesmer qual era o nome dele, qual era o nome da pomada. Aí ele falou, vovô Pedro, porque as coisas simples têm que ter nome simples. E só deu uma recomendação, que o preço do medicamento fosse Deus lhe pague. Então, Miramês é considerado um mestre no plano espiritual e está envolvido com esses trabalhos de cura, né, de tratamento, assim como ele tratava os índios e os escravos aí na biografia que você trouxe. Devolvo a palavra para o Soares, que a gente já passou do tempo, né, Soares? Eu só tenho a agradecer. Eu acho que todo mundo que está aqui presente, acho que ficaria a noite toda aí ouvindo as histórias, né? Vendo aí essa construção, né, da Casa de Miramês, viu, Olga? Muito obrigado aí pela riqueza de detalhes. Foi bem sucinta, sabe? Não, foi Bem rico de resumida, detalhes, mas assim, foi foi o que a gente excelente. conseguiu compilar. Eu tenho certeza que todos aqui, né, ficaram gratos a você. E quem vai assistir também a gravação vai ficar muito surpreso e muito feliz também, tá? Muito obrigado aí pela contribuição, obrigado, Cristina. Eu que agradeço. Por trazer a história do vovô Pedro também. E para finalizarmos, eu vou pedir então ao Mendes, por gentileza,
o hino do Miramês para nós. E em Era seguida, o que eu ia Olga, pedir. e em seguida você ainda vai trabalhar mais um pouquinho para fazer a prece por nós. No exercício do Evangelho, o exemplo de Paulo seguindo, leva ao jovem e ao velho lições de se doar servindo nas agruras da vida, no desespero e na dor. És mensageiro da luz, instrumento sublime do amor. Mais um farol a brilhar, luzeiro na treva densa, convida-nos a trabalhar, divulgando a doutrina imensa. Mira-me, Deus, Pai de infinito amor, bondade e misericórdia. Jesus, nosso mestre, irmão maior. E toda essa equipe de trabalhadores da Seara do Mestre Jesus. Que em nome de Deus e de Jesus, mais uma vez se faz presente entre nós, auxiliando-nos, intuindo-nos no trabalho que nos cabe realizar nessa seara. Agradecidos ao nosso querido irmão Miramês e toda a equipe que trabalham junto com ele de forma incansável, auxiliando a cada um que faz parte daquela casa que recebe o seu nome. Quão gratos somos, Senhor, pela oportunidade benfazeja de nos fazer, de forma ainda tão singela, homenagem a esse espírito amigo, à nossa irmã Aparecida, que bravamente trabalhou para que essa casa viesse a existir no plano físico, e que tem muito ainda que oferecer a cada um de nós, que ali aporta nas duas dimensões de vida. E que a gente possa fazer, dentro das nossas possibilidades, das nossas condições, o que estiver ao nosso alcance, com alegria, com amor e com paz nos corações. Ser conosco hoje por toda a eternidade. Que assim seja. E assim seja. Muito obrigado, Olga. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Obrigado a todos. Agradecido aí a todos e até quarta-feira. Com a fé em Deus.